Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. É impossível falar do Fluminense atual sem lembrar com saudade de João Arias. E não é exagero dizer que ele faz uma falta enorme no nosso time. A sua ausência em campo não é apenas sentida tecnicamente, mas emocionalmente também. Arias era aquele jogador que carregava o jogo nas costas quando a coisa apertava, aquele cara que decidia. Era nosso motorzinho, nosso guerreiro, nosso ídolo. A alma tricolor em forma de camisa 21. Ainda que hoje eu reconheça que ele talvez não estivesse mais no nível que o Fluminense exige para seguir evoluindo, não dá para negar o quanto ele era importante. E, para ser sincero, é um pouco dolorido ver o time sem ele. Desde que Arias foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra, o Fluminense simplesmente desandou. Não estamos conseguindo engrenar, e os números escancaram essa realidade. A última vez que vencemos sem ele foi no dia 10 de abril, contra o modesto San José, pela Sul-Americana. Goleamos por 5-0 naquela noite, e parecia que estávamos no caminho certo. Mas foi só ele sair para que o rendimento do time despencasse. Com Arias em campo, o desempenho em 2025 era sólido. Foram 35 partidas, 20 vitórias, 8 empates e apenas 7 derrotas. Um aproveitamento excelente de quase 65%. O time jogava com confiança. Era diferente. A bola circulava com mais inteligência, a movimentação ofensiva era mais fluida e havia liderança dentro de campo. Arias não era apenas mais um jogador no 11 inicial. Era o equilíbrio entre intensidade e técnica, um jogador que sabia tanto quebrar linhas quanto recompor na marcação. E fazia isso com raça, com entrega, com o espírito de quem entende o peso da camisa que vestia. Sem ele, porém, o cenário mudou radicalmente. Foram 10 jogos e apenas 2 vitórias. 2 empates. 4 derrotas. O aproveitamento despencou para 33%. Um número alarmante, que por si só já explica muita coisa. Mas se olharmos só para o Campeonato Brasileiro, a coisa é ainda pior. Já são 13 jogos sem vencer quando Arias não está em campo. Isso mesmo. 13. Desde a vitória contra o São Paulo, ainda em 2023, nunca mais conseguimos sair com os 3 pontos sem ele. Foram 10 derrotas e apenas 3 empates. Não tem como fechar os olhos para isso. E o mais irônico é que Arias se despediu do Fluminense justamente em uma derrota. Contra o Cruzeiro, na 14ª rodada do Brasileirão 2025. Foi o último ato do nosso colombiano com o manto tricolor. E ele saiu com a cabeça erguida, depois de uma campanha de encher os olhos na Copa do Mundo de Clubes. Ele foi um dos grandes destaques do torneio. Jogou com categoria, com autoridade, e mostrou ao mundo o valor que nós, torcedores, já conhecíamos há muito tempo. O Fluminense fez história naquele campeonato, chegando à semifinal. E boa parte disso passou pelos pés do nosso camisa 21. Depois da saída dele, o time jogou 2 vezes, perdeu para o Flamengo e depois para o Palmeiras. Ambos os jogos no Maracanã. Ambos com uma atuação apagada, sem inspiração, sem identidade. O time parecia desconectado. Como se estivesse faltando uma engrenagem essencial para o sistema funcionar. E, de fato, estava. Arias era essa engrenagem. O que me pega mais é ver que, mesmo sendo um ídolo, mesmo sendo importantíssimo para o elenco, Arias já vinha dando sinais de que precisava de novos ares. E talvez, por mais que doa dizer, ele realmente não estivesse mais no nível de excelência que o Fluminense busca atingir. Mas isso não muda o fato de que sua entrega sempre foi exemplar. Ele se doava, corria até o último minuto, lutava por cada bola. Era um jogador que representava bem a torcida dentro de campo. Ver o Fluminense sem ele é como ver uma orquestra sem maestro. Há talento, há potencial, mas falta alguém para dar o compasso. Nossos atacantes parecem mais perdidos. A bola não chega com qualidade. O meio-campo não cria da mesma forma. A transição defensiva ficou mais exposta. É como se um elo tivesse se rompido. E agora, mais do que nunca, estamos vendo que não se substitui um jogador como Arias do dia para a noite. Ele foi forjado no calor da torcida, foi moldado no espírito guerreiro que essa camisa exige. E é isso que o torna ídolo. Não apenas os números, que já são impressionantes por si só, mas a maneira como ele vestia essa camisa, como vibrava com os gols, como se doía nas derrotas. João Arias deixou um vazio. E não é qualquer um que vai preencher esse espaço.
Podemos até trazer reforços, apostar em jovens, experimentar novas formações. Mas aquele ídolo que sabíamos que podia resolver, aquele que chamava o jogo para si, não está mais entre nós. E isso tem feito diferença. A torcida sente falta. Os companheiros de time sentem falta. E o futebol do Fluminense, acima de tudo, sente falta. A falta de criatividade, a falta de dinâmica, a falta de liderança técnica em campo tem sido gritante. E por mais que eu reconheça que Arias já não vinha no mesmo nível técnico que a exigência atual do clube demanda, isso não apaga a importância que ele teve, nem o quanto sua presença nos fazia jogar melhor. Ser ídolo é isso. É marcar uma era. É fazer falta mesmo quando a razão tenta dizer que já era hora de partir. Arias é esse jogador. Um colombiano que chegou de mansinho e conquistou o coração da torcida tricolor com raça, talento e compromisso. Hoje, seguimos sem ele, e seguimos também sem vencer. Coincidência? Talvez. Mas eu prefiro acreditar que não. Porque quem acompanhou de perto sabe, com Arias, o Fluminense era outro. Vamos à segunda notícia. A notícia que movimentou o noticiário tricolor nesta semana foi a confirmação do acerto entre o Atlético Goianiense e Lelê. O atacante de 26 anos, que havia retornado ao Fluminense após uma tentativa frustrada de jogar no futebol japonês, vai reforçar o clube goiano no restante da temporada. Confesso, como torcedor do Fluminense, que recebo essa informação com um misto de alívio e torcida. Alívio porque, apesar de reconhecer que Lelê é um bom jogador, sua permanência nas Laranjeiras hoje não se justifica tecnicamente. E torcida porque ele merece ter sequência em um time onde possa mostrar o que sabe fazer. Lelê chegou ao Fluminense cercado de expectativas. Seu bom desempenho pelo Volta Redonda, principalmente no Campeonato Carioca, chamou atenção e alimentou o sonho de muitos de que ele pudesse repetir esse nível de atuação em um clube de maior expressão. E ele até começou bem, fazendo bons jogos e marcando alguns gols. Era um atacante voluntarioso, que se movimentava bastante e dava opções no ataque. Mas o tempo passou, a exigência aumentou, e o desempenho foi caindo aos poucos, até que Lelê se tornou um nome secundário no elenco. Isso não significa que ele não tenha qualidade. Muito pelo contrário. Lelê tem recursos interessantes, sabe jogar em mais de uma função no ataque, tem presença de área e certa velocidade nos primeiros metros. Porém, o nível de exigência no Fluminense é altíssimo. O clube vive hoje um momento de protagonismo, disputando campeonatos de ponta e enfrentando adversários de peso em todas as frentes. Para se manter competitivo, o Fluminense precisa de atletas que estejam em um estágio técnico e tático superior, e infelizmente Lelê não conseguiu alcançar esse patamar. A verdade é que ele ficou espremido num elenco com atacantes mais completos e mais preparados para os desafios do calendário atual. Não é vergonha nenhuma isso. Faz parte do processo de muitos jogadores. Às vezes, o atleta não se encaixa perfeitamente na ideia de jogo do time ou simplesmente não consegue render tudo o que pode por conta da pressão, da falta de sequência ou até mesmo por não encontrar seu espaço natural em campo. E acredito que isso tenha acontecido com Lelê. Ele é bom jogador, mas não está no nível que o Fluminense precisa hoje. E tudo bem. O futebol é cheio de exemplos assim. O curioso é que Lelê quase foi parar no Japão, num acerto com o Nagoya Grampus. O negócio estava praticamente encaminhado, mas a burocracia foi mais forte. Por uma questão de regulamento da FIFA, o atacante não poderia ser inscrito pelo clube japonês, pois já havia jogado partidas oficiais por 2 clubes em 2024, o próprio Fluminense e também o Ceará, onde teve uma passagem relâmpago. A confusão surgiu por conta do entendimento da Federação Japonesa sobre os campeonatos estaduais, que por lá não são considerados competições oficiais no que diz respeito ao número de registros internacionais permitidos. Aqui no Brasil, a história é diferente, e Lelê acabou sendo impedido de vestir a camisa do Grampus. Com a saída para o exterior frustrada, o Fluminense se viu numa situação complicada. Tinha um jogador encostado, que já havia perdido espaço, e que não poderia mais ser negociado internacionalmente até o fim do ano. A solução apareceu em solo goiano. O Atlético Goianiense, que está em busca de reforços para fortalecer seu elenco no Campeonato Brasileiro, viu em Lelê uma boa oportunidade de mercado. E de fato é. Para um clube como o Dragão, Lelê chega com status de titular, com chance real de ser protagonista e de ajudar a equipe a buscar seus objetivos na competição. Ele deve se apresentar já na próxima segunda-feira em Goiânia para realizar os exames médicos e assinar contrato. É um novo recomeço na carreira, em um clube que, diferente do Fluminense, pode oferecer a ele a regularidade e o protagonismo que um atacante como ele precisa. O Atlético Goianiense não tem o mesmo peso, é claro, mas é uma equipe organizada,
que pode se beneficiar muito da capacidade física e da entrega do jogador. Se Lelê souber aproveitar essa chance, pode reconquistar confiança, melhorar seus números e até, quem sabe, sonhar com novos voos em breve. Outro nome que surgiu nas especulações foi o de Paulo Baia, mas, até agora, seu empresário afirmou que não houve contato direto com o Atlético Goianiense. Diferente de Lelê, Baia ainda está numa fase de sondagens e não há negociação concreta. O foco, por enquanto, está todo no atacante tricolor, que parece já ter o destino traçado. No fim das contas, o Fluminense age corretamente ao liberar Lelê para um clube onde ele possa jogar. O futebol é feito de ciclos, e o dele nas Laranjeiras já estava encerrado. Não vale a pena manter um jogador insatisfeito ou sem espaço, principalmente quando ele tem mercado em outros centros e pode render mais fora do ambiente atual. Torço de verdade para que ele brilhe em Goiânia. Porque, mesmo que não tenha dado certo no Fluminense como todos queriam, Lelê mostrou dignidade, respeito pelo clube e nunca deixou de lutar em campo. Isso merece reconhecimento. E que fique claro, não é porque um jogador não deu certo no nosso time que ele não é bom. A camisa do Fluminense pesa. A pressão é diária, as cobranças são enormes, e nem todo atleta consegue lidar com isso da melhor forma. É normal. Faz parte da vida no futebol. E é exatamente por isso que acredito que Lelê vai conseguir reencontrar seu melhor jogo em outro contexto, com menos holofotes e mais minutos em campo. Goiânia pode ser o lugar ideal para esse recomeço. O Fluminense segue sua caminhada com outros nomes, com outras opções, e Lelê segue a dele em busca de um novo protagonismo. Que seja feliz por lá. Porque talento ele tem. Só precisa do ambiente certo para fazer esse talento florescer de novo. Agora vamos à terceira notícia. A notícia de que o Fluminense está negociando com Vitinho, atacante revelado pelo Botafogo e com passagens marcantes pelo Flamengo, pode até dividir opiniões, mas como torcedor apaixonado pelo tricolor das Laranjeiras, vejo nessa possível contratação uma oportunidade interessante. Não se trata de um craque incontestável, tampouco de um nome para carregar o time nas costas, mas sim de um jogador experiente, técnico e ainda com combustível no tanque para contribuir, especialmente em um elenco que, em muitos momentos da temporada, sente falta de peças com esse perfil. Vitinho tem 31 anos, está sem clube e, por isso, chegaria sem custos de transferência. É verdade que já houve uma tentativa anterior do Fluminense em trazê-lo antes da disputa do Mundial de Clubes, mas naquele momento o atacante preferiu não retornar ao Rio de Janeiro. Agora, com a janela aberta e o cenário diferente, as conversas avançaram, e a possibilidade dele vestir a camisa verde, branca e grená está mais real do que nunca. Antes de mais nada, é preciso dizer, Vitinho é um bom jogador. Tem técnica, tem leitura de jogo, tem qualidade no passe e visão para construir jogadas ofensivas. Talvez seu principal problema, na visão da torcida em geral, seja a irregularidade. Mas é injusto dizer que não tem bola. A questão é mais sobre consistência e mentalidade do que sobre talento. E sabemos muito bem como o ambiente certo pode fazer diferença nesse aspecto. No Flamengo, onde permaneceu por 5 temporadas, Vitinho teve seus altos e baixos, mas não dá para apagar os números. 214 partidas, 29 gols e 33 assistências. Conquistou títulos importantes, incluindo 2 campeonatos brasileiros e 2 Libertadores. Mesmo sem ser titular absoluto, foi útil em muitos momentos. Jogou pelas beiradas, por dentro, como segundo atacante. Essa versatilidade agrada muito. E é exatamente esse tipo de peça que faz falta quando estamos desfalcados ou precisando mudar a configuração tática em meio aos jogos. A comissão técnica vê isso com bons olhos. É um jogador que oferece opções. Pode entrar numa partida pegada e dar nova dinâmica ao ataque, pode ser titular quando o elenco estiver encurtado e, principalmente, pode ser um bom parceiro para quem já está no grupo e vem sofrendo com excesso de responsabilidade. Quantas vezes não vimos nossos atacantes isolados ou sobrecarregados por falta de companheiros mais experientes ao lado? Alguns vão dizer que ele já passou do auge, que não empolgou na Arábia Saudita. Mas sejamos justos, quem realmente brilha por lá, a não ser os que chegam recebendo fortunas astronômicas? O futebol saudita pode ter se tornado destino de muitos grandes nomes, mas está longe de oferecer um ambiente competitivo ou exigente. Um jogador como Vitinho precisa de pressão, de torcida no cangote, de grandes jogos, de objetivos claros. E isso, o Fluminense tem de sobra. Além disso, é importante destacar que sua chegada não está sendo tratada como substituição direta para Arias, que, convenhamos, é um dos nomes mais influentes do nosso elenco. Internamente, entende-se que será necessário investir em um jogador mais jovem, com potencial de revenda e impacto imediato. Mas essa é uma outra conversa.
Vitinho viria para compor elenco, para oferecer profundidade, para resolver jogos específicos, para ser uma peça útil e inteligente num quebra-cabeça que, em várias rodadas do Brasileirão e da Libertadores, parece incompleto. Muitos torcedores ficam presos à ideia de que só grandes promessas ou astros incontestáveis valem o investimento. Mas quem acompanha futebol de verdade sabe que as conquistas são feitas com elencos equilibrados. E um elenco só se equilibra quando temos jogadores como Vitinho, com rodagem, com experiência, com conhecimento tático e, sobretudo, com disposição para provar que ainda tem algo a mostrar. É sempre bom lembrar que a relação custo-benefício é um fator crucial no futebol de hoje. Contratar sem custo de transferência, em tempos de inflação alta no mercado da bola, é quase uma raridade. E se o jogador tem qualidade, histórico de títulos e motivação para voltar ao alto nível, a oportunidade se torna ainda mais interessante. Vitinho, apesar de sua ligação com o rival rubro-negro, nunca demonstrou desrespeito com o Fluminense. Pelo contrário, sempre foi discreto fora de campo, não é de provocar nem de alimentar rivalidade fora das quatro linhas. Isso importa. Porque o Fluminense não precisa apenas de talento técnico, precisa de atletas comprometidos com o ambiente do clube, com o projeto, com a camisa. Vale lembrar também que o futebol brasileiro é extremamente exigente em termos físicos. E Vitinho, mesmo fora de ritmo ideal após sua passagem pelo mundo árabe, nunca foi de sofrer com lesões recorrentes. Seu histórico clínico é bom. Com uma pré-temporada bem feita e trabalho físico adequado, pode estar à disposição rapidamente. Isso, por si só, já é um ganho. Outra coisa que precisa ser considerada é a inteligência tática. Vitinho entende o jogo. Sabe ocupar espaços, faz movimentações diagonais interessantes, tem chute de média distância e, o principal, não é um jogador afobado. Sabe cadenciar quando precisa, acelerar quando necessário. Tem leitura de jogo. E isso é valioso num cenário em que muitos atacantes dependem exclusivamente da força ou da velocidade. Muitos podem torcer o nariz porque o nome não gera aquela comoção inicial, mas é justamente nesse tipo de contratação que, muitas vezes, surgem as surpresas positivas. Jogadores experientes, com gana de mostrar serviço e provar que ainda podem decidir jogos, se tornam peças estratégicas em momentos importantes da temporada. Se o acerto se concretizar, e Vitinho de fato chegar às Laranjeiras, vai encontrar um clube estruturado, com torcida apaixonada e com um ambiente que, apesar das dificuldades, segue competitivo. É esse tipo de cenário que pode reativar o melhor de um jogador que ainda tem lenha para queimar. Como torcedor do Fluminense, fico animado com a possibilidade. Não por esperar um craque decisivo a cada jogo, mas por saber que nosso elenco precisa exatamente desse tipo de reforço. Alguém que compreenda o jogo, aceite o papel que lhe for dado e saiba contribuir nos momentos certos. E disso, Vitinho entende. Deixa sua opinião nos comentários. E, saudações tricolores!